Bom dia, professor. Aqui é a aluna Evelyn, do 8º ano 02, e agora eu irei apresentar o meu trabalho e eu irei falar sobre a linha filosófica de René Descartes. Então, vamos lá. Antes de eu falar sobre a linha filosófica de Descartes, eu vou fazer uma pequena introdução sobre a matemática, porque é um assunto, muito determinante e enfatizado, e principalmente importante para entendermos o pensamento de René Descartes. Durante a Revolução Científica, esta que ocorreu durante o século XVII, alguns físicos passaram a adotar a matemática como a principal linguagem da ciência, onde Galileu Galilei, que era um desses físicos, afirmou que o espaço estava escrito na linguagem matemática. Então aí a gente já vê uma grande importância na matemática nesse período em si. A matemática é considerada clara, objetiva e universal. Mas por que ela é considerada clara, objetiva e universal? Então, a parte do clara objetiva é porque a matemática, independente de opiniões alheias, independente de interpretações de cada sujeito, vai continuar tendo um resultado específico. Por exemplo, 3 mais 3 é igual a 6. E ninguém pode mudar isso. É algo objetivo, é algo claro. Então, independente de opiniões alheias, de interpretações e enunciados diferentes, vai continuar tendo sempre um produto preciso, ou seja, um resultado específico. Não vai mudar. E a parte do universal é que, um outro exemplo, 12 mais 12 é igual a 24. Isso ninguém pode mudar, já sabemos. Porém, não é só o 24, o resultado em si não é só o 24 aqui no Brasil. Isso também acontece igualmente na Itália, em Portugal, enfim, em diversos países. Então, independente da interpretação, a matemática vai continuar tendo sempre um produto específico e independente de enunciados ou algo do tipo, ela vai ser usada, com os termos em diferentes países com diferentes culturas. Além do critério de demonstração, que é o que? A matemática é utilizar de sinais para simplificar ainda mais o entendimento de questões, de problemas, enfim. Vou dar um exemplo. 5 vezes 4 menos 3. 5 vezes 4 é igual a 20, menos 3 é igual a 17. Por extenso, que como nós falamos, ficaria assim, como aparece aí na tela, o que dificultaria ainda mais, porque a gente tem que transformar as palavras em sinais. Então, para simplificar, para ajudar na questão de demonstração, a matemática utiliza sinais de multiplicação, que no caso é o vezes, o sinal de divisão, o sinal de igual, de pi, enfim, utiliza sinais para ajudar no entendimento. Sendo isso sempre que a ciência quer ter algo sempre claro, com certeza, e não algo subjetivo, A ciência quer sempre, emprega sempre algo objetivo e não subjetivo. Agora sim, vamos para a linha filosófica de René Descartes, ou seja, para o pensamento de René Descartes. Aqui no meu cartaz eu tenho a imagem dele, mas eu vou deixar aí na tela para vocês conseguirem ver o rosto dele direito. Vocês julgam o professor, porque só o professor é esse vídeo. Mas enfim. René Descartes é um filósofo francês, ou seja, que nasceu na França, que foi considerado o pai da filosofia moderna. Nasceu em 1596 e morreu em 1650. E aqui do lado, se a gente for parar para perceber, tem logo a foto de uma imagem escrito matemática. Porque, eu já havia explicado que a matemática teve importância nesse período, mas em específico, René Descartes ele admirava bastante a matemática pela sua certeza e pela sua clareza, porque ele acreditava que o meio de você criar um método para o conhecimento seguro era o certo, para assim você saber diferenciar o conhecimento verdadeiro do conhecimento falso, novamente em busca do conhecimento seguro. Conhecimento seguro, no caso, é o conhecimento certeiro, baseado sempre na certeza, já que, em especial, naquele período, a ciência e a filosofia já tinham falhado bastante nessa questão de certeza. Ele também criou o plano cartesiano, que abriu portas, para vários desenvolvimentos na ciência, como, por exemplo, a geometria analítica.
Ele acreditava que a dúvida era um método de investigação, ou seja, através do questionamento, através de você indagar, questionar tudo que você conhece, você pode chegar a um conhecimento. E era justamente isso que ele fazia. Ele duvidava, de tudo que ele conhecia. Inclusive tem uma frase dele que eu vou ler aqui agora. Podemos duvidar de todas as coisas, em particular as materiais, pelo menos enquanto não temos outros fundamentos das ciências além dos que até agora possuímos. Que afirma ainda mais que ele acreditava em coisas, no conhecimento seguro e procurava sempre duvidar, procurava sempre questionar para ter conhecimento sobre algo. Ele também duvidava, ou melhor, negava o pensamento, ou melhor, o você ter o conhecimento através dos sentidos, que depois foi chamado de empirismo, e ele acreditava que nem tudo que você vê através da percepção é algo correto, até porque todo mundo, eu acredito, que todo mundo já tenha sido enganado por alguma coisa. E o livro dá exemplo de que, por exemplo, a gente vê uma mesa plana e quando a gente toca ela é áspera. Então, às vezes, as percepções podem enganar a gente, sendo que para ele isso era um pensamento duvidoso e incerto. Ele elaborou estudos fundamentais para o desenvolvimento da matemática, além de também elaborar as regras, como se fosse um manual, mas enfim, são regras para o conhecimento seguro, nas quais são 4. Eu vou citá-las aqui para vocês. A primeira é só tomar como verdadeiro o que pode se apresentar para a mente de forma clara e distinta, de forma objetiva, de forma clara, através da certeza. A segunda é quando houver alguma dificuldade no conhecimento, deve-se analisá-lo. A terceira, deve-se seguir uma ordem de pensamento. No caso, você vai começar primeiro com o pensamento simples e depois com os pensamentos mais complexos. E por último, a quarta deve-se fazer revisões e enumerações completas. No pensamento de Descartes, ele também acreditava que existiam 3 tipos de substância. A primeira é a substância divina, que é eterna e perfeita. A segunda é a substância pensante, que duvida, que procura sempre questionar. E a terceira é a substância extensa, que compõe os corpos e as coisas materiais. E nós também somos extensos, até porque ocupamos um certo espaço. Então foi isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aí na tela a imagem dos meus cartazes. E é isso, um beijo e tchau!